vai estar ouvindo o que ela está falando e vai assimilar as coisas que ela está falando de forma errada. Então essa não é a melhor forma de praticar, apesar de ser contraintuitivo, né? Então, existe uma forma melhor de se praticar a fala, que é o que a gente chama de shadowing, que é uma técnica, não fui eu que inventei, tanto é que é uma técnica que tem esse nome em inglês, chama shadowing. Em shadowing, a gente tem nessa palavra o shadow, que é sombra. A técnica de shadowing consiste de você sombrear, sabe a sombra do Peter Pan? Que segue ele, onde ele vai e tal, ela é independente, mas ela tá ali sempre com ele e tudo mais. É como se você virasse essa sombra e o Peter Pan, ele fosse o interlocutor. O interlocutor ou o locutor, né? A pessoa nativa que está falando. E você está acompanhando, ela está falando e você está acompanhando ela na fala, né? Quase que imitando, copiando ela. Essa técnica é o que a gente vai usar para fechar o nosso cenário de treinamento, que é isso que você começou a falar agora, que tem o objetivo último de domínio do material. A gente tem que imaginar sempre que, como eu te falei, né, o francês ele é uma língua que tem um começo, um meio e um fim. Ele não é infinito, né, porque tem um limite de vocabulário. E se a gente quer dominar isso daqui, não adianta a gente... Nossa, vou dominar tudo. Não, a gente precisa dominar pedaço por pedaço, de preferência de forma progressiva, né? Beleza, dito isso, a gente falou no nosso esquema de treino, vamos colocar assim, esquema de treinamento. A primeira fase do esquema de treinamento era a fase de input. Então vamos colocar assim. O input, só lembrando a gente, é o fato de você absorver, você quer assimilar. Você ouve, você vê, você sente o francês. Você incorpora ele, você é uma esponja. Aqui você é uma esponja, você é uma esponja. Nessa fase de input, a gente viu que basicamente há subfases. Quando você tem um material, você vai fazer vou colocar assim, releitura. Uma releitura daquele material que a gente estudou em sala. Qual que é o objetivo da primeira releitura? De você tirar as suas dúvidas que podem ter ficado apesar do nosso estudo junto. É tirar a dúvida de um vocabulário, de uma estrutura gramatical, de uma expressão francesa, etc. Uma releitura em voz baixa tá ótimo. Depois, o que a gente faz? A gente vai fazer 10 repetições de leitura. 10 leituras. Então isso tudo a gente está na fase de input, a gente está quieto. A gente faz 10 leituras mentais, só na parte francesa, né, naquele material francês. Depois disso, a gente vai fazer mais 10 leitura com áudio. Se você for notar, há uma progressão de dificuldade e, porque tem uma progressão de dificuldade, tem uma progressão de produtividade no nível da assimilação. Tiramos dúvidas, não tem grande assimilação, fazemos 10 leituras, tem uma pequena assimilação, 10 leituras com áudio, aí já tem uma assimilação maior e a gente chega finalmente no D, que é fazer 10 repetições de áudio apenas. Quando você chega aqui no D, como a gente está fazendo um trabalho de assimilação progressiva, você tem que perceber, isso tem que ser um fato, que aqui quando você faz os 10 áudio do mesmo material, a gente está no mesmo material, o teu nível de compreensão ele tem que estar excelente aqui, ele tem que estar idealmente de 100%. Só que você precisa fazer 10 repetições, porque não adianta você simplesmente fazer uma repetição de áudio e falar, ah tá, eu já entendi isso aqui, não precisa fazer mais 9, porque são as outras 9 que vão fechar a assimilação daquele material, o domínio daquele material. Beleza. Isso daqui é, então, para concluir a fase de input. Depois, a gente entra na segunda fase, que aí vai matar a pau o domínio e que a gente de quebra vai aproveitar, e aí fazendo, então, o gancho aqui, vai apresentar para praticar, a gente vai aproveitar para praticar a fala, que a gente vai usar o shadowing, que é a fase de output do treinamento. E como é que vai funcionar isso? Primeiro, são só duas subfases. A primeira é,
você vai fazer shadowing mais leitura. O que significa isso? Daqui é a novidade do dia. E a gente vai aplicar isso na música Je veux, que a gente tem aqui, que a gente já estudou. Você vai pegar o material de leitura, você vai colocar o áudio e você vai repetir aquilo que o interlocutor disser. Quem que é o interlocutor, Jerome? O interlocutor ele pode ser a cantora, pode ser a Zaz, se você pegar o material da música, mas pode ser também o Serge, lá, que é o quebequense, que tem a interlocução dele, tem a locução dele de um material de diálogo ou de diversificando o vocabulário. Esse vai ser o Peter Pan, ele é o nosso Peter Pan e a gente vai fazer o shadowing dele. Aqui a gente está falando, só que aqui nessa primeira fase, você está ouvindo, falando e acompanhando a leitura. Você ainda está usando, digamos assim, um apoio, que é a leitura. Na segunda fase, e aí o negócio fica mais difícil, o que acontece? Na segunda fase, peraí que caiu meu microfone aqui. Deixa eu colocar isso penduradinho. Na segunda fase, você também faz shadowing, só que a diferença é que aqui você vai fazer shadowing sem leitura. Ou seja, se você usar como material a música, significa apenas um karaokê, basicamente, só que sem a letra do karaokê. Você está simplesmente cantando junto com a Zazie, ou então você está repetindo junto com o Serge, só que você está sem a leitura. De todo o quadro de treinamento, isso aqui é o Poderoso Chefão. Você está ouvindo o que ele está falando, você está entendendo tudo o que ele está falando, mas não só, você está sabendo dizer e pronunciar e falar exatamente como ele está falando. Aqui você faz 10 desse, terminou 10 desse, aí você faz mais 10 daquele. Ao todo, a gente tem uma boa ideia, total boa ideia, 51 repetições, porque no final das contas, se a gente quer dominar o material, se a gente quer dominar o francês, faz de conta que é que nem musculação. Se você quer ficar forte no francês, você precisa fazer repetição, né? Então, 51 é um número totalmente ideal, hipotético, eu uso como uma referência. É uma boa ideia que você pode ter para as suas repetições. Você pode fazer um pouco mais? Pode. Pode fazer, em vez de fazer 51, fazer 100? Pode. Pode fazer 200? Melhor ainda. Mas digamos que no mínimo 51 é uma boa ideia para você começar a dominar cada material de francês que a gente vê aqui, mas não só. Você pode fazer exatamente isso daqui em qualquer outro material que você pegar.